Ei pessoal, boa noite, testando a nossa conexão. Estamos aqui para mais uma live do nosso quarto capítulo de Og Mandino. Para quem está vendo a primeira vez, nós estamos fazendo a leitura do livro O Maior Vendedor do Mundo. Hoje nós estamos no quarto capítulo. Lembrando que a intenção dos vídeos não é vender nada, não é te ensinar a ser vendedor, não é falar que você vai ganhar R$1 milhão por mês, não é essa a intenção. Eu gosto sempre de compartilhar livros dos meus grupos. Você pode clicar no link da bio do meu Instagram e lá você vai acessar alguns grupos que eu tenho, que é justamente para compartilhar livros, compartilhar audiobooks, compartilhar experiências sobre autoconhecimento, sobre como que nós podemos nos desenvolver, como que nós podemos ser pessoas melhores na nossa vida, né? Mais felizes. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. E esse livro, O Maior Vendedor do Mundo, eu já li ele há alguns anos e gostei tanto que já comprei, recomprei, já dei, já perdi e empresta e não volta. Então eu compartilhei ele no meu grupo do Telegram. Se você entrar lá na bio, você consegue acessar o livro, você consegue ter também o link do audiobook para você poder ouvir, tá certo? Pessoal, boa noite a todos. Só me fala se vocês estão ouvindo bem o som, que hoje eu coloquei o microfone, que eu ainda estou meio fanhosa da gripe. E aí alguém pode dar um joinha assim, se o som tá legal? Eu coloquei o microfonezinho hoje. Marcos, seja bem-vindo. Júnior, seja bem-vindo. Elcio. Pessoal que foi entrando aqui para trás, que não deu para eu poder ver todo mundo, né? Ei, pessoal, só me fala se o som tá legal, para eu continuar falando. Tá tranquilo? Olá. Isso. Vamos lá, quem foi entrando, boa noite, espero que o domingo tenha sido muito legal. Essa aqui é a minha árvore de Natal, montamos a nossa árvore, então hoje eu já mudei um pouco de cenário. E a leitura do Og Mandino hoje vai falar um pouco sobre o Natal, né? Sobre essa época tão especial que é o nascimento de Jesus, tá certo? Quem foi entrando me fala se o som tá bom, se tá ouvindo a minha voz, ou se tá mudo, que eu coloquei o microfone, eu quero saber se tá com som legal. Aí se alguém puder dar um joinha para eu poder saber, tá bom? Isso. Ei, Paulo, tudo bom? Seja bem-vindo, boa noite. Neuma, seja bem-vinda. Mudamos de cenário hoje, um cenário mais natalino. Já estamos aí, né, 2 semanas do Natal. Bom, hoje nós faremos a leitura do quarto capítulo. Ontem nós fizemos a leitura do 3º capítulo, certo? Isso aí. Do 4º capítulo. E nós terminamos ontem com aquela frase que o fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer for suficientemente forte. Essa foi a frase que o Patros, não sei como fala isso lá na língua deles, o Petros, passou para Rafid quando Rafid saiu para aquele desafio de vender uma única túnica em Belém, na qual Patros tinha vendido mais de 100 túnicas, nessa mesma cidade que ele mandou o Rafid ir lá começar a sua vida de vendedor. Ser vendedor não é fácil. Nós temos vários tipos de vendas, né? Venda de varejo, venda de atacado, artigos de luxo, hoje em dia vendas pela internet. Então são tantos recursos, tantas estratégias, tantos treinamentos, tanta coisa que a gente vê. E o que Rafid se propôs a fazer foi ir para a experiência. O conhecimento ele receberia, ele teria que ir para experimentar se ele realmente queria ser vendedor ou não. Tipo um contrato de experiência de 90 dias, só que dele foi 5, né? E o que o amo dele aconselhou foi, olha, lembre-se dessa frase. O fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer foi suficientemente forte. Que na conversa que eles tiveram no capítulo anterior, foi para entender o motivo de por que Rafid queria deixar de ser um guardador de camelos e se elevar a ser um vendedor. Ele queria ser, na verdade, o maior vendedor do mundo, maior até que seu amo. A ambição dele era ser o melhor do mundo. E aí a gente vem para o 4, né? O capítulo 4. Sempre tem a estrelinha lá, que é um dos símbolos do livro. E eu vou fazer a leitura. Para quem está chegando a primeira vez, gente, é uma leitura que a gente está fazendo junto, é um livro que eu estou me propondo a ler.
É uma live que eu faço um link dele com outros livros. Na hora que nós terminarmos de ler o capítulo e passar para os pergaminhos, aí a gente vai começar a debater um pouco sobre os livros que são relacionados ao maior vendedor do mundo. Que para você trabalhar com vendas, uma coisa é certa. Você precisa acreditar no produto que você está vendendo, você precisa acreditar no serviço que você está vendendo, você precisa realmente vestir a camisa do seu trabalho, né? Da empresa. Então a venda ela não acontece de bom grado ou você não consegue o êxito se você realmente não acredita naquilo que você está fazendo. É por isso que nós vemos hoje no mercado, por causa do desemprego mesmo, a gente vê por aí, tanta pessoa no comércio que está ali vendendo, mas você vê que não tem nada a ver com o que ela gostaria de estar fazendo naquele momento. Tem vendedores de comércio que são fantásticos. Chega lá, se deixar, você leva a loja inteira com eles, né? Mas tem uns que você percebe nitidamente que estão ali porque não tem outra coisa para fazer, que foi o serviço que eles arrumaram. E uma coisa que nós falamos na psicologia positiva é essa importância, né, das pessoas encontrarem o que elas realmente gostam de fazer e fazer com amor, com carinho, com dedicação, porque a parte financeira ela vem por acréscimo, tá certo? Bom, estamos às 20h49, vamos começar a nossa leitura. Quem está chegando, sejam bem-vindos. Ivânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, capítulo 4 do livro Maior Vendedor do Mundo. Rafid pôs de lado o pedaço de pão mordiscado e pensou em seu infeliz destino. Amanhã seria seu 4º dia em Belém, e a única túnica vermelha que ele retirara tão confiante da caravana estava ainda no embrulho no lombo do animal, agora amarrado numa estaca na gruta atrás da hospedaria. Ele não ouviu o barulho que o cercava no superlotado refeitório, ao fazer careta, a refeição ainda por terminar. Dúvidas que assaltavam todo vendedor desde o começo dos tempos passavam-lhe pela mente. Essas dúvidas assaltam os vendedores até hoje, tá? Até hoje, todos os vendedores, todas as pessoas que ou são autônomos, ou são empreendedores, ou precisam vender alguma coisa, ou precisam vender aqui na internet, que seja no Instagram, que seja no Twitter, o que for, as dúvidas são muito semelhantes. Olha só. Gente, tá tocando o telefone. E o pior é que eu não sei aonde eu vou para desligar sem parar a live. Olha só. Não sei nem quem tá ligando. Vocês estão me ouvindo? Dá licença. Eu não sei como é que eu faço aqui, peraí. Realmente, eu não consigo achar a ligação. Voltou? Voltou. Não sei quem tá me ligando. Vocês estão me ouvindo? Quem tá entrando aí, faz um joinha pra mim, pra eu saber. Que de repente eu tô falando aqui e ninguém tá me escutando, que eu tô com o microfone. Acredito que sim, né? Então tá bom. Então essas perguntas, por exemplo, por que as pessoas não me dão ouvidos? Como atrair sua atenção? Por que as pessoas fecham suas portas antes mesmo que eu tenha dito 5 palavras? Por que perdem o interesse pela minha conversa e se afastam? Será que todo mundo é pobre nessa cidade? O que posso dizer quando eles declaram que gostam da túnica, mas não podem pagá-la? Por que tantos me dizem para passar depois? Nossa, vendedor então, né? Ah, não, pode passar depois, já viu isso? Ou então, eu tô dando só uma olhadinha. Ah, não, depois eu volto aqui e compro. Só tô dando uma olhadinha agora. Vocês conhecem, né? A vida de vendedor, como é que é? Sempre tem aqueles clientes mais difíceis, aqueles mais fáceis. Quando nós falamos de treinamento de vendas, a gente fala dos perfis dos clientes, né? Tem uns que só ficam dando uma olhadinha, tem outros que já vão para comprar logo. Outra pergunta que ele fala, né? Por que outros vendedores conseguem vender quando eu não consigo vender nada? Que medo é esse que me domina quando me aproximo de uma porta fechada e como posso vencê-lo? Esse medo eu garanto que se você aí nunca sentiu, é porque você nunca precisou vender nada ou persuadir de alguma forma ou negociar alguma ideia ou participar de alguma reunião, porque esse medo, ele existe. O medo na hora que a gente vai começar algum empreendimento, né? Principalmente na hora que você vai oferecer o seu serviço. Esse medo existe. Será que o meu preço não faz par
com o dos outros vendedores? Então a gente sempre começa a olhar o problema, né? A culpa, foco no problema. O que é isso? Por que todo mundo vende e eu não vendo? Então essas dúvidas ficavam na cabeça dele. Ele balançou a cabeça em desgosto pelo fracasso. Talvez não fosse aquela a vida para ele. Talvez devesse continuar como guardador de camelos e ganhar apenas moedas de cobre por dias de trabalho. Como vendedor de mercadorias, ficaria verdadeiramente feliz se voltasse para a caravana. Deixa eu voltar. Como vendedor de mercadorias, ficaria verdadeiramente feliz se voltasse para a caravana sem lucro absoluto nenhum. De que o chamara Patros, um jovem soldado? Ele quis momentaneamente que estivesse de volta aos animais. É voltar para a zona de conforto. Quantas vezes a gente começa um processo de mudança, ainda mais em carreira, em profissão, que aí começa a ver os desafios. Porque afinal de contas você está mudando, você está indo para um próximo nível. E aí vem os desafios, as dificuldades, as desavenças, pessoas difíceis. E aí a gente fica assim, eu era melhor lá onde eu estava. Acho que eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, que eu ganhava o dinheiro certinho, era tudo organizadinho. Agora eu estou aqui, né, no sal. Eu tenho que resolver minha vida. E aí ele deseja, poxa, eu deveria realmente estar na minha vida lá guardando os camelos. Seus pensamentos voltaram-se então para Lixa, que era a futura mulher dele, né? E seu severo pai, Cauné. E as dúvidas imediatamente o abandonaram. Olha que interessante, o motivo pelo qual ele estava buscando ser vendedor era poder dar uma vida boa para Lixa, que era a mulher que ele queria desposar. Então esse era o motivo que fazia com que ele se erguesse para poder vender. E nesse momento que ele lembrou da esposa, da futura esposa, que ele ainda ia pedir em casamento, todas as dúvidas abandonaram. Olha que legal. É a certeza do propósito, do sentido de para que serve. Aquela noite, ele dormiria de novo nas colinas para conservar suas economias e na manhã seguinte venderia a túnica. Qual vendedor nunca fez isso, né? Principalmente quando é vendedor viajante. Meu pai foi viajante muito tempo, representante comercial. Quantas vezes ele dormiu no carro para economizar o dinheiro do hotel, da pensão ou, sei lá, do lugar que ele dormia. Quantas vezes ele dormiu no carro? Isso para sustentar a família, né? Ademais, falaria com tal eloquência no dia seguinte que conseguiria um bom preço por ela. Começaria cedo, logo após o alvorecer, e se instalaria próximo à fonte da cidade. Dirigir-se-ia a todos que se aproximassem e dentro de pouco tempo estaria retornando ao Monte das Oliveiras com prata nos bolsos. Olha ele começando a fazer a mentalização positiva, aquela coisa da visualização do que você realmente acha que é o ideal para você poder executar, né? Para você conquistar. Era vender a túnica, então ele se propôs a conversar com todo mundo. Estendeu a mão para pegar o resto de pão, se pôs a comer, enquanto pensava no amo. Patros iria orgulhar-se dele, pois não desesperara ou regressara como fracassado. Em verdade, 4 dias era muito tempo para consumar a venda de apenas uma túnica, mas ele sabia que se realizasse o feito em 4 dias, poderia aprender como Patros a realizá-lo em 3, depois em 2 dias. Com o tempo, tornar-se-ia tão eficiente que venderia muitas túnicas numa só hora. Seria então verdadeiramente um vendedor de reputação. Olha a mente dele indo lá no futuro para dar força para ele hoje, para ele sair para vender. Ele acreditando, já pensando em tudo que ia acontecer se ele conseguisse vender a túnica. Deixou a barulhenta hospedaria e rumou para a gruta e seu animal. O ar frio endurecera a grama com uma fina camada de geada, e cada folhinha queixava-se, estalando com a pressão de suas sandálias. Rafid decidiu não sair para as colinas essa noite. Em vez disso, descansaria na gruta com seu animal. Amanhã sabia que seria um dia melhor, visto entender agora porque outros sempre se desviaram da aldeia empobrecida. Tinham dito que nada se vendia ali.
e ele recordava dessas palavras toda vez que alguém recusava comprar sua túnica. Patros, contudo, vendera centenas de túnicas ali muito tempo atrás. Talvez os tempos tivessem sido diferentes, e afinal de contas, Patros era um grande vendedor. Talvez agora ele estava em crise, não é isso? Naquela época de Patros não tinha crise, olha as dúvidas dele. Uma cintilante luz vinda da gruta fê-lo apertar o passo, temendo ser algum ladrão. Ele correu para a entrada, pronto a derrubar o bandido e reaver seus bens. No entanto, a tensão imediatamente o abandonou à vista do que confrontava. Essa, gente, é uma das cenas mais lindas do livro. Uma pequena vela, forçada numa fenda na parede da gruta, brilhava fracamente sobre um homem barbado e uma jovem achegados intimamente. A seus pés, numa pedra emburacada, onde usualmente ficava a forragem do gado, dormia um menino. Rafide conhecia pouco de tais coisas, mas sentiu pela pele enrugada e sanguínea que o menino era um recém-nascido. Para proteger do frio o menino que dormia, ambos os mantos do homem e da mulher cobriam-no todo, menos a cabecinha. Olha que história mais linda que Rafide estava vendo naquele momento, né? O homem assentiu com a cabeça na direção de Rafide, enquanto a mulher aconchegava-se à criança. Ninguém falou. Então a mulher tremeu de frio, e Rafide viu que o fino vestuário dela oferecia pouca proteção contra a umidade da gruta. Rafide fitou novamente o menino, observou fascinado como sua boca pequena abria e fechava quase num sorriso, e uma estranha sensação o assaltou. Por alguma razão desconhecida, pensou em lixa. A mulher tiritou novamente e seu movimento súbito despertou Rafide do devaneio. Após dolorosos momentos de indecisão, o suposto vendedor encaminhou-se para seu animal. Desdobrou-a, cuidadosamente desatou os nós, abriu o tecido, retirou a túnica. A tintura vermelha reluzia com a luz da vela, e ele pôde ver o símbolo de Patros e o de Tola na parte de baixo, o círculo no quadrado e a estrela. Quantas vezes erguera essa túnica nos braços cansados nos últimos 3 dias? Parecia-lhe que conhecia toda a configuração de cada uma de suas fibras. Era realmente uma túnica de qualidade. Com cuidado duraria uma existência. Gente, olha só a dúvida que ele estava. Olha, o único produto que ele tinha para vender, para provar que ele era um grande vendedor, ele estava ali naquele impasse, com o menino Jesus numa pedra, Nossa Senhora e São José ali, né? Não tinham onde ficar. Vocês lembram da história do nascimento de Jesus, que não tinha lugar nas hospedarias, eles tinham que fazer o censo. E olha que interessante, ele ali ia doar, né? Doar a túnica. Era uma túnica realmente de qualidade. Rafide fechou os olhos e suspirou. E olha que na hora que ele teve a ideia de doar a túnica para o menino Jesus, ele pensou na mulher dele. Era por um bom motivo. Apesar dele não entender bem que motivo era esse. Olha que interessante. Rafide fechou os olhos e suspirou. Depois dirigiu-se com rapidez à pequena família, ajoelhou na palha ao lado do menino e gentilmente retirou o manto do pai e depois o da mãe. Devolveu a cada um ao seu dono. Ambos estavam chocados demais com a ousadia de Rafide para reagirem. Então Rafide abriu a preciosa túnica vermelha e gentilmente agasalhou com ela a criança que dormia. A umidade do beijo da jovem mãe ainda estava na face de Rafide. Ao conduzir ele seu animal para fora da gruta, diretamente acima dele encontrava-se a mais brilhante estrela que Rafide jamais vira. Fitou-a até que seus olhos se encheram de lágrimas, e então puxou seu animal pelo caminho que levava à estrada principal de volta a Jerusalém e à caravana na montanha.
Não sei vocês, mas eu consigo ver toda essa cena, né? De estar ali com Rafid na gruta, sentir aquela gruta com pouca luz. E sempre a gente fica assim, pedindo para Deus um sinal, né? Pedindo para Deus um sinal para isso, para aquilo. Ó, Deus, manda um sinal para eu saber se essa é a melhor decisão. Manda um sinal para eu saber se eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. E tem hora que Deus manda o sinal. E a gente às vezes não entende o sinal. E na hora que Rafid viu lá a estrela brilhando, né? Essa estrela depois ela aparece novamente na história no próximo capítulo, tá? Ele ficou encantado com a luz. E o interessante é que depois, quando ele saiu da gruta, essa estrela o acompanhou até a caravana. Mas isso vocês vão ler no próximo capítulo, tá certo? Então, quem ainda não leu o livro Maior Vendedor do Mundo, é um estímulo que eu estou dando para vocês, para que nós possamos, no mês final de dezembro, início de janeiro, fazer um trabalho a respeito de metas e objetivos. A gente está com um projeto bem bacana aí para lançar para vocês, tá certo? A intenção agora é entender como que funciona o livro Maior Vendedor do Mundo com essas histórias, tá? E ele acontece em dois contextos, como eu falei com você. Um é na parte da ressurreição de Cristo, o outro é no nascimento de Jesus, tá certo? Então me fala, quem tá por aí, né? Tem pouca gente, hoje também é domingo, domingo às 20h40. O pessoal fica assim, mas você vai fazer domingo às 20h40? Eu falei, vou, gente, porque o problema não é domingo às 20h40. O problema é todo dia às 20h40, que foi o meu compromisso de fazer durante os 10 dias. E depois talvez eu tenha que prorrogar, porque nós temos aí 10 pergaminhos. E ler o livro Maior Vendedor do Mundo, para mim, é um grande aprendizado, porque cada vez que eu leio esse livro, eu tenho insights, sabe? São insights diferentes. E realmente, Deus escreve certo. É isso aí, a gente é que lê torto. Exatamente, Paulo. A gente é que lê torto. Na hora que está estampado na frente da gente o que tem que fazer, Deus manda todos os sinais e a gente não enxerga, ou se enxerga ainda muda a visão, né? Mas é só ter o coração tranquilo e colocar nas mãos de Deus que sempre aparece. Então, pessoal, nessa época nossa natalina, convidei vocês para ver minha árvore de Natal. Isso aqui não é fundo não, tá? Não é fundo de chroma key não. É realmente a minha árvorezinha de Natal. Vou nem mexer não, que se eu mexer, mexe aqui no celular, fica balançando, tá? Mas eu acho interessante essa história pela descrição que ele fala. A descrição que ele faz é tão assim, singela das coisas do Rafid, né? É tão lindo, é tão puro. E é o que a gente falou lá no primeiro dia, que a gente leu os comentários de quem já leu o livro, que eles falam que é um livro fácil de leitura, é um livro que traz assim as maiores habilidades dos vendedores, que todo vendedor deveria ler, e até quem não é vendedor deveria ler. Mas eu acho que o interessante é ler e estudar. Por isso que eu falei com vocês que eu não iria apenas indicar a leitura na minha timeline, que eu coloquei na minha timeline tem mais de um mês. Mas todos os dias eu coloco no meu stories uma frase ou outra frase dos pergaminhos. A gente está no pergaminho 6. Eu pego pequenas frases e coloco nos stories, só para a gente poder ir lendo, né? Mas depois nós vamos ler os 10 pergaminhos. E todo o conhecimento que vem nesses pergaminhos é para mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, o nosso modelo mental. O que nós queremos realmente que caia aqui dentro. Porque tem hora que a gente coloca tanta coisa ruim, né? É tanta notícia ruim, é tanto jornal, é tanta morte, tanta coisa ruim, muito mal, que fica na nossa atmosfera. Isso nos faz mal, nos faz mal. E mesmo que a gente tente ficar bem, a gente pode ficar doente, todo mundo pode, claro. Mas dependendo do seu modelo mental, você consegue ficar bem de novo mais rápido do que outra pessoa que é mais negativa que você. Então, trabalhar o modelo mental é prioritário, gente, principalmente para 2021. A gente está saindo aí do ano 2020, que foi um ano de muita mudança, de muita... Nem os nossos pais viveram anos assim, possivelmente, a não ser que tenha pessoas aqui que os pais viveram na guerra ou alguma coisa parecida, né? Mas os nossos pais, nenhum deles vivenciou uma pandemia, como a gente está vivenciando agora. E que mudou os conceitos de tantas profissões, tantas coisas na economia, nos relacionamentos, em tudo.
Então a gente está passando por um momento aí que realmente nem nossos pais passaram. Então nós teremos muita história para contar, certo? E a intenção das lives é nós trazermos aí alguns comentários, alguns estudos de psicologia positiva, de mentalidade positiva, através de livros. E se você não tem o livro Maior Vendedor do Mundo, se quiser comprar, eu coloquei o link da Amazon também, lá na minha bio você vai achar o link da Amazon para você poder comprar por Kindle ou a peça física também. Se for sua preferência, eles entregam em casa, é tão baratinho, é tudo muito tranquilo, tá bom? E se você quiser para poder imprimir, é só baixar lá no Telegram que você consegue também ter o audiobook que você pode ouvir, tá certo? A hora que chegar nos pergaminhos vocês vão ver, eu sou apaixonada com os pergaminhos, apaixonada. Tá bom, pessoal? Então, olha, bom domingo para vocês, bom resto de domingo, boa segunda-feira e obrigada a todos vocês que estiveram aqui até agora. E até amanhã, se Deus quiser, às 20h45, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Tchau para vocês todos que estiveram aqui. Né? Vou acenar para esse pessoal todo. Depois falam comigo que eu não mando aceno para ninguém. Gente, não dá. A gente não enxerga direito essa distância. Tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.